Em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Em muitos textos bíblicos nós encontramos a imagem de casamento. E essa imagem é utilizada então para exemplificar a nossa união com Cristo. Lá no texto do profeta Isaías, no capítulo 62, Jerusalém é chamada de esposa, diz o profeta. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor, seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada. Você será minha querida e a sua terra de minha esposa. Contextualizando o profeta Isaías, nós percebemos a infidelidade de Jerusalém ao não seguir e amar a Deus acima de todas as coisas, como nos diz o primeiro mandamento. Assim como uma esposa infiel, Jerusalém sofreu a vergonha, abandonada pelo marido, vivendo os seus dias em ruína no cativeiro na Babilônia. Contudo, também Deus demonstra, através do profeta, como ele, através do servo, o servo sofredor que ele fala no capítulo 43, como que Deus viveu e morreu para reconciliar-se com Jerusalém, a sua esposa. Então Deus põe sobre Israel os votos de casamento. Você será a minha querida. E Deus será fiel a este voto, apesar da infidelidade de toda Jerusalém, de todo Israel. No Evangelho de João também nós temos a história de um casamento. Jesus vai neste casamento com os seus discípulos e também a sua mãe. Os noivos eram de família rica, tinham empregados à sua disposição e também tinham um mestre de cerimônias para organizar todo o casamento. As festas naquela época duravam dias, às vezes até uma semana. Para tanto, necessitava-se de muito vinho e muita comida. Mas a certa altura dessa festa acabou o vinho. E agora? O que fazer? Isso significaria a ruína daquele casal. Deixar acabar o vinho seria para eles motivo de deboche, de humilhação. O casamento era visto como um ritual de passagem. Os noivos deixavam seu pai e a sua mãe para se unir, então, ao outro e tornarem-se uma só carne, como diz o texto bíblico. O papel dos noivos muda na sociedade. Agora eles passam, então, a formar uma nova família. Mas aqueles noivos estavam em uma situação peculiar. Acabou o vinho. Logo, eles seriam vistos como desorganizados, imprudentes, por não garantir bebida suficiente para toda a festa. Era uma situação que os colocaria em uma situação de vergonha social. Provavelmente seriam também excluídos de outras atividades da sociedade. Esse texto pode ser aproveitado para uma cerimônia de casamento. De fato, já fiz aqui uma mensagem baseada nesse texto para exemplificar como Deus age também em nossa relação de casal. A intervenção de Jesus neste casamento e mudando ali a situação daqueles noivos. Mas esse não é o foco principal desse texto. O foco principal está no sinal que Jesus realiza: transformar água em vinho. Qual o significado disso? Por que Jesus faz esse primeiro milagre e não a cura de um cego, a cura de um aleijado? Jesus, ao intervir naquele casamento, ele demonstra a ajuda que ele quer dar ao casal, ao assumir, então, uma nova responsabilidade através do matrimônio. A presença de Jesus naquele casamento demonstra a presença de Deus na vida de cada casal aqui presente. Jesus quer estar presente em nossos matrimônios. Ele quer ser convidado, ele quer ajudar, ele quer apoiar a vida de casados. Ele quer também aumentar em nós a fé em Deus. E essa fé que nós necessitamos para viver em família. Ao realizar um milagre no casamento, Jesus demonstra como ele pode transformar o casamento de todos. Mas há alguns símbolos neste casamento que devem ser levados em conta e que demonstram a ação de Deus nos
purificando. Diz João que a água que eram colocadas naquelas vasilhas eram usadas em rituais de purificação pelos judeus. Ao transformar aquela água em vinho, logo lembramos também da Santa Ceia. Quando Jesus distribui o pão e vinho na última ceia com seus discípulos, ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O vinho desse milagre, desse casamento, prefigura o sangue do Cordeiro que Jesus derramou para nos purificar de todos os pecados. É a purificação pelo sangue, presente verdadeiramente junto com o vinho no sacramento do altar. Esse é o agir de Deus. Ele age fazendo um milagre. E esse milagre não nos torna passivos. Ele espera de nós uma ação. Ele espera de nós fé. E essa fé não se limita a um entendimento intelectual ou racional. A fé verdadeira nesse contexto não é algo que acontece apenas em nossa mente, nosso coração, como diz a Bíblia, mas ela se manifesta em atitudes concretas no dia a dia do casal, no dia a dia da família. A obediência confiante implica confiar em Deus a ponto de agir de acordo com a sua vontade, mesmo que muitas vezes não pareça fazer sentido, não pareça lógico. Assim como lá naquele casamento em Caná da Galileia, os servos ali obedeceram a Jesus sem entender o que aconteceria depois. Eles foram lá, fizeram o que Jesus disse para fazer. Cada casal também é chamado a praticar a fé através de ações que refletem a confiança nesse agir de Deus, especialmente no dia a dia do casamento. Portanto, é uma fé vivida e não apenas uma fé pensada. Então, assim como Jesus foi convidado para o casamento em Caná da Galileia, ele deve ser o nosso convidado permanente em nosso casamento. A presença dele deve ser constante, porque só ele pode trazer transformação e renovação a cada novo dia na vida a dois. Assim como o milagre no casamento de transformar água em vinho trouxe alegria, trouxe plenitude para aquela festa, que Jesus possa transformar os momentos comuns da nossa vida de casal em experiências extraordinárias de graça, de amor, de comunhão. O mundo não vê mais o casamento como se viam antigamente. Hoje, as pessoas procuram em último lugar a união, a bênção de Deus diante do altar. Uma história curiosa e engraçada que aconteceu quando eu fui até uma joalheria para encomendar as alianças do nosso casamento. Eu pedi o preço do ouro, me informaram, quase caí para trás. E aí o atendente da joalheria disse: mas por que não faz aliança com moeda antiga? Às vezes dura mais que o casamento. Então é essa imagem que o mundo tem do matrimônio. Para alguns é algo passageiro. Não se formaliza o casamento porque é mais fácil depois de dissolvê-lo. Mas Deus espera de nós a união para toda a vida. Esse é o objetivo que Deus tem com o casamento. E Jesus então faz um milagre no casamento para demonstrar que Ele quer estar em nosso matrimônio presente para nos trazer transformação. Mas esse sinal de Jesus em transformar água em vinho não se limita apenas a trazer alegria para uma festa de casamento e livrar os noivos da vergonha social. Esse sinal também prova a sua divindade. Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Deus que está atento às necessidades físicas e espirituais das pessoas, trazendo transformação tanto para o seu corpo como para a sua alma. Ao mesmo tempo, ele também confronta as nossas mentes finitas. Nós não entendemos os seus propósitos.
Muitas vezes duvidamos do seu poder de transformação, do seu poder de purificação. Mas esse sinal específico naquele casamento, diz João, assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. O objetivo de Jesus era revelar-se aos seus discípulos como verdadeiro Deus. Até então, eles estavam seguindo Jesus como um mestre, que pregava bonito, que falava coisas bonitas a respeito de um reino que estava próximo. Mas eles não acreditavam em Jesus como verdadeiro Filho de Deus. E esse milagre prova isso para os discípulos. Sinais fazem algo muito além de transmitir informações. Aqui, esse sinal transmitiu aos discípulos a informação necessária para que crescem que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. E ele tem uma natureza divina e uma natureza humana. As duas estão juntas, trabalham juntas. E esse sinal também faz os discípulos responderem de acordo. Neste caso, crendo nele. Crer em Jesus é a única resposta apropriada a esse sinal que ele faz. Nós somos convidados por esse sinal a também crer, a experimentar a vida que ele oferece em seu nome. Crer nos sinais de Jesus é sinônimo de vida. E esses sinais acontecem ainda hoje. Não na transformação de água em vinho, em festas de casamento, assim como os discípulos viram, mas se manifestam hoje através da palavra que é pregada, que traz transformação à vida das pessoas, traz perdão. A transformação que acontece através da ação do Espírito Santo. Jesus deixou esses sinais para a sua igreja. Deixou também o sinal do batismo, que diz Paulo a Tito, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Esse batismo perdoa os pecados, dá salvação. É mais um milagre que Deus opera. Esse sinal acontece também no sacramento do altar, quando Cristo se faz presente em nossa comunhão ao partirmos o pão e o vinho, e ele faz isso de forma real. E ele fortalece a nossa fé neste sacramento. O segundo artigo do Credo Apostólico, que bem vocês conhecem, apresenta Jesus como Filho de Deus, mas também como verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, enviado para redimir o mundo. O milagre que Jesus faz no casamento de Caná da Galileia traz uma realidade divina. E essa realidade é confirmada pela fé dos discípulos. E esse sinal inicia e prepara o caminho para os maiores atos de glória de Jesus. Aqui nós iniciamos a caminhada com Jesus até a cruz. É o início do ministério terreno de Jesus, quando ele vai em direção à sua morte e à sua ressurreição, que é o maior de todos os milagres e que cumpre a sua missão redentora. Que o Espírito Santo que habita em nós nos conceda e nos fortaleça nessa fé, para que esses sinais que Cristo deixou para a sua igreja, palavra, batismo e santa ceia, possam nos abençoar constantemente com o perdão dos pecados. E a comunhão com Cristo no corpo e no sangue de Cristo, no corpo e no sangue, junto com o pão e vinho, para perdão e vida eterna. Esse é o propósito de Jesus com a sua presença naquele casamento em Caná da Galileia. Estar presente em cada matrimônio, em cada relacionamento de casal e também demonstrar a sua natureza divina. E a resposta é fé. Confiemos neste Cristo, o enviado de Deus, para nos perdoar. Que Deus nos abençoe. Amém.